Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu coração se alegra por estarmos juntos em mais uma noite de estudo do Evangelho. Hoje eu fui incumbida de compartilhar com vocês o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos conversar sobre a coragem da fé nos itens 13, 14, 15 e 16. E vamos conversar também sobre carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, que está no 17, no 18 e no 19. Então, para poder trazer os esclarecimentos do Evangelho, eu vou ler para vocês. Coragem da fé, item 13. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do 32 ao 33. No item 14, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Nós achamos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Sobre a coragem da fé, é muito interessante nós falarmos que nós não devemos esconder a nossa luz. Nós não devemos esconder os nossos princípios espirituais. E nós também não podemos esquecer que a doutrina espírita nos traz nobres valores espirituais. E nós temos que estar cientes desses valores espirituais que nós escolhemos para a nossa vida atual nessa encarnação no planeta Terra. Então, qual é a proposta de Cristo? O que Cristo nos trouxe? Que a vida espiritual nos leva a praticamente dois caminhos. Ao amor, a lei do amor, que foi o que ele trouxe quando ele esteve conosco aqui, e também a paz, difundir o amor e difundir a paz. Então, amor, empatia, respeito e caridade. Quando nós levarmos a nossa vida pautada nesses valores e nos sintonizarmos com esses valores que Cristo veio nos trazer, nós estamos começando a nos evoluir, a nos melhorarmos espiritualmente e como espíritos encarnados nessa terra. A coragem, segundo o que fala o título da noite, ela está em nós nos mantermos firmes na nossa opinião, na nossa convicção, naquilo que acreditamos ser melhor para nós, enquanto ser em evolução nesse planeta, nessa Terra. Então, é bem interessante que esse parágrafo que é trazido na noite de hoje, ele se aplica muito na nossa vida atual, que muitas das vezes nós renegamos os nossos valores. Muitas das vezes nós renegamos a nossa fé em prol de querer agradar o outro, em prol de nós querermos ser aceitos numa sociedade, em prol de nós querermos ser aceitos no seio familiar, em prol de nós querermos ser aceitos numa vizinhança, num curso, seja lá o grupo que for. Muitas das vezes, hoje em dia, ainda há pessoas que eu tenho certeza que não somos nós e que renegamos o Cristo, que renegamos a fé, a paz e o amor que Cristo veio nos trazer. E quando nós falamos isso, nós temos que ter ciência que nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos submeter ao que o mundo de hoje vem nos trazer, que está completamente contrário à lei do amor, da caridade, de sermos benevolentes com o nosso próximo. E com isso, nós temos um exemplo muito atual, que são os jovens. Muitas das vezes, os nossos jovens, para serem aceitos na sociedade em geral,
o que eles fazem? Eles se submetem a grupos. Por exemplo, um jovem se submete à droga, ao álcool, a mais companhias, muitas das vezes para quê? Para estar inserido naquele grupo, pelo modismo, pelas redes sociais, talvez por falta de uma educação de base, talvez por falta de um ensino religioso, talvez, mas o grande barato é nós entendermos que não é somente o jovem que se submete a grupos ou a algumas opiniões alheias. Muitas das vezes nós, enquanto adultos, também nos submetemos para sermos aceitos em uma sociedade, em alguns grupos que têm ideias diversas ao evangelho ou que têm ideias diversas à nossa fé, à nossa crença. Seja a doutrina espírita, quem é católico, a doutrina católica e assim por diante. Então, nós precisamos de estar convictos da fé que nós adotamos para evoluirmos. Nós temos que estar convictos do que o Cristo veio nos trazer. E para que nós possamos estar convictos disso, não é o corpo, não é a maturidade do corpo que vai nos trazer isso, e sim a maturidade espiritual, a maturidade de vida, a maturidade do raciocínio, a maturidade do estudo. A maturidade de nós sabermos que nós ainda precisamos estudar e conhecer um pouco mais das leis do amor que Cristo veio nos trazer, para que a gente não se submeta a uma sociedade. Para que a gente seja aceito, nós não precisamos renegar o Cristo que nós acreditamos. Para nós sermos aceitos, nós não precisamos renegar a nossa fé. Muitos de nós, em alguns momentos das nossas vidas, nas nossas histórias de vidas, possivelmente ficamos um pouco desequilibrados quando perguntaram qual era a nossa fé, qual era a religião ou a doutrina que nós professamos. E muitos irmãos aqui presentes, e muitos que eu conheço, por alguns momentos, acabou renegando a sua fé, acabou renegando a doutrina que confessa, a doutrina que lhe traz a iluminação, porque é o que o Cristo veio nos trazer, a iluminação. Então, nós precisamos estar muito firmes na fé que nós acreditamos, no Cristo que nós professamos, para que a gente não abra mão dos nossos princípios e das nossas crenças. E quando eu falo em abrir mão de princípios e crenças, vai muito além de uma doutrina religiosa. Porque em alguns momentos das nossas vidas, nós abrimos mãos de nós mesmos. Nós reprimimos as nossas vontades, nós reprimimos as nossas ações, simples e puramente para agradar o outro, para agradar uma sociedade, para agradar um grupo, para agradar o nosso companheiro dentro do nosso lar, para agradar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos. Muitas das vezes, nós reprimimos a nossa vontade, nós reprimimos a crença, a fé e a doutrina que o Senhor nos trouxe para querer agradar algo temporário. Porque tudo aqui ainda é temporário. E nós precisamos refletir muito sobre isso. O que é o essencial na minha vida? É a minha fé? É o que eu acredito? Ou é agradar uma sociedade vã, que está em constante modificação? Uma sociedade hoje em dia que muitas das vezes proclama contra Cristo. Nós temos exemplos. Semana passada, nós tivemos vários exemplos em comunidades aqui do Rio de Janeiro, sobre questão de fé, sobre questão de religião. Eu não vou adentrar nesse momento, nesse assunto. Mas o que vale para nós é sabermos que nós temos Cristo como exemplo de amor e de caridade. E é nesse exemplo que nós temos que nos fortalecer a cada dia. Esse texto em especial, ele está baseado exatamente nisso, nessa mensagem de amor, nessa mensagem de cuidado, porque a partir do momento que nós temos convicção da nossa fé e da doutrina que nós professamos e possamos respeitar o nosso próximo, a doutrina, a religião que esse nosso próximo escolheu para adotar, nós vamos estar libertos. Porque a partir do momento que nós aceitamos, nós também compreendemos o outro. Nós estamos dando direito ao outro se libertar e escolher o que é melhor para a vida dele. Em alguns momentos, talvez seja um pouco desafiador sustentar isso.
E como sustentar isso? Como não renegar a nossa doutrina? Como não renegar a nossa fé em Cristo? É não ter medo da reprovação, da reprovação. Porque muitas das vezes nós temos medo de sermos reprovados. Nós temos medo de sermos reprovados na sociedade. Hoje em dia, existe um modismo muito grande com relação às redes sociais. Não que as redes sociais não sejam importantes, elas são importantíssimas. Através da internet, nós aprendemos muitas coisas bacanas. Só que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, porque ainda temos medo, receio de sermos reprovados. Principalmente nas redes sociais, que é uma grande vitrine do modismo atual. Então, a maneira de nós nos conscientizarmos de não sermos reprovados é nós não nos deixarmos aniquilar pelas hipocrisias que ainda existem no nosso mundo de relação. É nós sustentarmos a nossa fé, é nós sustentarmos a nossa crença no Cristo. É preciso estudar para evoluir e entender que há 2000 anos atrás nós já tínhamos verdades que hoje em dia ainda abalam as nossas pernas, que nos fazem questionar ainda em tempos atuais as verdades de amor, paz, caridade que Cristo veio nos trazer. E para isso, para nós sermos aceitos nessa sociedade, nós não precisamos ir contra a nossa fé. Nós não precisamos, a todo momento, nos mantermos junto com o modismo da sociedade. Porque em algumas circunstâncias na nossa vida, essa fé, ela é para nos trazer um equilíbrio em acreditar nas verdades, nos ensinos que Jesus nos trouxe. Porque a grande proposta do Cristo, qual é a grande proposta do Cristo? É a divulgação do amor, é fazer o bem sem olhar a quem. E esse bem começa por onde? Já paramos para refletir sobre isso? Esse bem começa pelo próximo? Ou esse bem começa por nós mesmos? Será que nós estamos nos fazendo bem quando nós titubeamos na nossa fé? Quando, para agradar o nosso próximo, a gente reprova a nossa crença em Cristo? Ou inventa uma palavra mais bonitinha para dizer que é espírita? Ou inventa uma historinha para poder ir para a casa espírita? Até que ponto nós estamos trazendo as verdades para a nossa vida? Até que ponto nós estamos trabalhando essa fé que muitos de nós dizemos que é uma fé sustentada nas verdades do Evangelho? Nós não devemos ter vergonha da nossa fé. Em alguns momentos, vamos ser questionados? Vamos. Vamos precisar argumentar? Talvez. Quando tiverem ouvidos para ouvir, talvez tenhamos oportunidade de argumentar com o nosso irmão. Mas se em alguns momentos não for possível argumentar sobre a nossa crença, sobre a nossa fé, o silêncio é a melhor resposta. Porque nós vamos professar a nossa fé, muitas das vezes, não vai ser pela palavra, e sim pelas nossas ações perante as verdades que Cristo nos deixou. Então, em alguns momentos de tribulação, de questionamento, até mesmo dentro do nosso seio familiar, quando aquele nosso familiar bem próximo vier questionar a nossa fé, talvez naquele momento seja melhor adotar o silêncio. Talvez nesse momento o silêncio venha trazer algumas verdades que aquele nosso irmão não está preparado para escutar. E se aquele nosso irmão professar uma outra doutrina religiosa
e que esteja bem professando essa doutrina, que esteja praticando bem, vamos respeitar o nosso irmão. Nossa doutrina, a nossa crença é a melhor? Talvez para o nosso irmão, não. Quantos irmãos ateus que não têm uma religião definida fazem muito melhor do que nós, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos espíritas. Então, nós temos que ter muito cuidado, principalmente quando se fala de fé, de crença. E é interessante que não é atualmente a idade aqui da matéria, e sim a nossa maturidade espiritual enquanto a vontade de evoluir que vai nos trazer grandes entendimentos sobre a fé que nós dizemos que nós professamos. Abrir mão das nossas crenças, dos nossos princípios, para sermos aprovados em grupos religiosos, em grupos familiares, na vizinhança, no trabalho. Já paramos para pensar sobre isso? Até que ponto nós precisamos ser aceitos? Muitas das vezes, essa aceitação tem muito a ver com ego. Eu preciso ser aceito numa sociedade? Eu preciso ser aceito numa rede social? Eu preciso ser aceito no local que eu trabalho? Por que eu tenho esse anseio de querer ser sempre aceito? Será que o meu ego está falando mais alto? Talvez nós tenhamos que ter humildade para reconhecer que ainda somos vaidosos. Eu acredito que vocês não, eu ainda sou bastante. Por que eu ainda preciso ser aceita renegando a minha fé? Por que eu ainda preciso ser aceita falando um nome bonitinho para designar que eu sou espírita? Porque nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, há 2000 anos, fomos muito perseguidos e nos dias atuais ainda somos perseguidos. E por isso nós precisamos refletir que muitos irmãos ainda renegam a sua fé para não serem perseguidos. Vocês entendem a profundidade disso? Em tempos atuais, muitos irmãos ainda precisam renegar a sua fé, renegar a sua crença em Cristo para não serem perseguidos. Porque muitos ainda, numa sociedade que ainda é preconceituosa, perseguem muitos irmãos que se dizem cristãos. Seja na doutrina espírita, seja no catolicismo, seja nas religiões de matrizes africanas, candomblé, umbanda, seja nas várias igrejas evangélicas. Infelizmente, meus amigos, em dias atuais, nós ainda temos irmãos que são perseguidos. Em menor escala, acredito que cada um de nós temos algumas experiências para contar sobre a perseguição que nós sofremos, sejam por palavras. Será que em algum momento de nossas vidas, quando nós de fato, ser espírita é um desafio, é trabalhoso. Nós angariamos conhecimento e a cada dia. Mas acredito que cada um de nós tem uma história para contar de perseguição, entre aspas, por um dia dizer para um amigo, para um irmão que professa a doutrina espírita. Porque muitos ainda não entendem que a doutrina que nós professamos ou a doutrinas que nós temos uma certa identidade é uma doutrina pura e simplesmente que fala de Cristo.
Por que a doutrina do outro irmão, a religião do outro irmão é melhor? Já paramos para pensar o que significa a palavra religião? Acredito que muitos de vocês saibam. Mas é sempre bom nós ratificarmos. Religião vem do latim religare. Religar, se ligar a algo superior. Nós estamos nos ligando a algo superior? Nós estamos nos conectando com Deus? Hoje em dia, nós estamos vivendo uma rede de conexões. É conexão o tempo todo. Quando eu falo conexões, não necessariamente conexão com uma rede, com uma internet, mas se conectar com as pessoas, nossa vida de relação. Nós estamos o tempo todo nos conectando. Obviamente que atualmente, a nível online, as conexões vão além do nosso imaginário. Mas as conexões energéticas, presenciais, elas acontecem o tempo todo. Nós estamos em constante conexão, não só com o mundo físico, mas com o mundo espiritual. E a física quântica já vem nos trazer belos estudos, belos conhecimentos sobre essas conexões. Mas será que nós estamos nos conectando com algo superior? Será que nós estamos dando abertura para nos conectarmos com o que é elevado? Não sei. Eu ainda tenho algumas dificuldades, eu não sei vocês. Será que a nossa conexão com a rede, com a internet, com as redes sociais, são conexões saudáveis? O dia tem 24 horas. Nessas 24 horas, quantas horas nós usamos para nos conectarmos com o bem? Tá bom. Quantos minutos nós utilizamos para nos conectarmos a uma leitura edificante? Ao bem ao nosso próximo. Ah, Carla, eu não tenho tempo de fazer caridade. Mas será que você tem um tempo de mandar uma mensagem para o irmão que está gripado, para saber se ele melhorou da gripe? Será que você tem tempo, enquanto você fica 2 horas no Instagram, no Facebook, talvez vendo postagens que não sejam edificantes, você tirar meia horinha desse tempo para fazer uma leitura do Evangelho? Nós vínhamos comentando antes ali do nosso café, tem a Rádio Rio de Janeiro, que nós podemos ouvir durante o dia. E existem também muitos outros programas edificantes, não necessariamente que sejam programas espíritas. Mas será que nós estamos nos conectando e baseando o princípio da nossa fé nessas conexões superiores? Será que nós estamos nos permitindo nos conectar com o bem? Acredito que vale a pena refletir sobre isso na noite de hoje. E se você acredita na sua fé, se você tem certeza da sua fé, sustenta isso. Por que não sustenta? Qual o medo que nós ainda temos para não sustentar a nossa crença em Cristo, para nós não sustentarmos a nossa fé? Por que ainda nós precisamos ficar submissos ao outro? Talvez ainda esperando uma reciprocidade que não existe. Nós precisamos ser recíprocos conosco mesmo. Nós precisamos ter a nossa fé sustentada na crença, nas conexões elevadas com Deus, com os espíritos superiores, com os ensinos que Cristo veio nos trazer. Então, na noite de hoje, sobre esse tópico Coragem da Fé, vem nos mostrar que os princípios da Boa Nova, que são os princípios que Jesus nos trouxe, está baseado em quê? Em ter coragem de demonstrar a nossa fé na fraternidade, na empatia, na justiça. E não é aquela justiça
de nós querermos fazer justiça com o nosso irmão. Será que nós pedimos a Deus justiça conosco? A gente tem coragem de pedir justiça para com o outro. Será que a gente pede misericórdia para o outro? Então, reflitamos sobre isso. Aceitação. Para termos firmes a nossa fé, nós primeiro precisamos nos aceitar, nos conhecer. Nós precisamos aceitar o outro. Nós precisamos nos libertar ainda do apego ao ego e precisamos também dar essa liberdade ao outro, deixar o outro ser como ele é e nós sermos como nós estamos sendo, óbvio, evidente, pensando sempre na evolução do ser. Eu, enquanto espírito, preciso evoluir, mas ainda eu preciso me aceitar como eu sou, para que eu possa entender o que eu preciso melhorar, o que eu preciso trabalhar. Não se submeter. Nós nos submetemos por falta de conhecimento. Então, sobre a coragem da fé, que fique essa mensagem que nós não precisamos impor a nossa fé. Nós precisamos acreditar na nossa fé. Nós não precisamos renegar a Cristo. Nós não precisamos brigar, argumentar com o nosso irmão. Nós precisamos, em alguns momentos, sermos resignados naquilo que nós acreditamos. E a partir daquilo que nós acreditarmos, colocarmos móvel nas nossas ações. Isso sim é evoluir. E o próximo subtítulo de hoje, que vem agregar em muito na coragem da fé, é carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. No Evangelho de Lucas, no subitem 17, ele nos diz: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais dele tratavam os profetas. No item 18, está no Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. Chamado para perto de si, o povo e os discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Vamos mais uma vez? Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? É interessante que essas passagens do Evangelho, elas fazem uma relação entre a vida encarnada e a vida no plano espiritual. Por quê? A nossa vida aqui na Terra, nós ainda nos baseamos em valores da Terra. Quando eu falo valores da Terra, eu passo para os nossos valores. Em alguns momentos, voltando lá sobre a coragem da fé, nós não estamos voltados ainda para o nosso ego. E esquecemos do grande barato que são os valores espirituais. Ah, mas espera lá. Nós estamos encarnados nessa terra, nós precisamos viver com o que essa terra nos oferece. Está errado
se divertir, brincar, viajar, dançar? Não. Nós ainda precisamos, porque por mais que as coisas aqui na Terra ainda sejam passageiras, nós ainda precisamos desse aprendizado que, enquanto espíritos encarnados, desfrutar de tudo que essa Terra possa nos oferecer, desde os prazeres carnais até prazeres espirituais ligados à natureza. E a grande conquista são os valores espirituais. Ainda precisamos de algumas experiências terrenas. Ainda nos satisfazemos com algumas experiências terrenas. Mas são os valores espirituais que vai nos levar para os mundos sublimes. Talvez isso possa demorar um pouquinho. Eu acredito que eu ainda vou demorar um pouquinho a chegar nesses mundos sublimes. Mas eu acredito que o nosso grande objetivo é nós evoluirmos a tal forma, quem sabe nós podemos, quem sabe não, nós vamos chegar a esses mundos sublimes. Vivemos ainda num planeta de provas e expiações, trabalhando as nossas imperfeições, a nossa imoralidade, para um dia, sustentando a nossa fé com a crença no Evangelho, com os ensinos de amor, de paz, de fraternidade trazidos por Jesus, nós chegarmos a esse mundo sublime. E aqui no texto, ele se refere, por causa dele, por causa do Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Ele está se referindo a Jesus. E Jesus vem nos trazer o quê? A causa do bem, a causa do amor, a fé no amor. Mais uma vez, vem falar sobre a fé. Então, nós precisamos entender que essa fé, ela tem que estar pautada nos ensinos de Cristo, no que ele veio trazer sobre as leis de amor e fraternidade. Lembrando que há 2000 anos, quando ele esteve encarnado aqui na Terra, já existia muitos cristãos que eram perseguidos, que eram massacrados, que eram mortos, por ter uma crença bem firme no Evangelho, nos ensinos do Senhor. E hoje em dia, de uma forma talvez um pouco diferente, com algumas quebras de paradigmas, nós ainda percebemos isso na sociedade. Há 2000 anos se passaram e muitos ainda são perseguidos. Infelizmente, sabemos que uma hora isso vai cessar, porque a tendência é sempre a evolução. Não só a evolução do conhecimento, mas a evolução de nós sabermos que precisamos respeitar o nosso irmão. E ganhar o mundo, ganhar a terra, quando eu falo a terra, eu não falo aqui, essa terra que nós desfrutamos do alimento, da fruta. Quando eu falo a terra, eu falo de uma forma muito mais ampla, o nosso planeta Terra. Quiçá muitos mundos que nós ainda não conhecemos. Mas nesse momento, como nós ainda estamos aqui, nesse planeta de prova e expiação, nós temos que estar atento aos nossos valores daqui, desse planeta, do mundo que nós ainda vivemos, que na verdade nós escolhemos para viver. Porque se nós estamos aqui, nós escolhemos esse planeta para experienciarmos, para evoluirmos e para sermos pessoas melhores. E até que ponto esses títulos terrenos, eles importam? Será que nós ainda estamos muito ligados aos títulos, às posses? Será que é isso que vai nos levar para uma condição espiritual sublime? Poxa, Carla, mas é tão bom ter posses. É tão bom ter riqueza. Óbvio que é. É muito bom ter comodidade. É muito bom ter valores para cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional. É muito bom ter valores para ter um passeio saudável.
para desfrutar de coisas bacanas. Mas nós já não podemos esquecer que todos esses valores, eles são passageiros. Porque a partir do momento que nós ficarmos apegados a esses valores terrenos, nós estamos esquecendo dessa evolução espiritual, desse mundo sublime que nós desejamos chegar. Bom, eu pretendo chegar, eu quero chegar. Eu espero que todos vocês também tenham essa pretensão. E a partir do momento, quando a gente fala em perder os bens terrenos para sublimar, até que ponto a gente quer perder esses bens terrenos? Nesse momento, estamos encarnados nessa terra. Nós estamos cercados por bem terreno, nós estamos cercados por matérias. Mas quando a gente perde essa matéria, quando a gente perde esse bem terreno, quando eu falo perder em bem terreno, eu vou muito além. E quando a gente, entre aspas, perde os nossos amores? Será que quando nós perdemos os nossos amores, nós estamos... Olha como tudo está interligado. Nós conseguimos sustentar a nossa fé? Nós conseguimos sustentar a nossa crença? Nós conseguimos nos conectar com Deus? Porque é um bem material, corpo encarnado, nós estamos perdendo o nosso amor, os nossos amores. Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Então, nós estamos preparados para perder os nossos bens mais queridos, os nossos amores? E quando a gente perder esses bens mais queridos, os nossos amores, será que nós vamos estar conectados e lembrar dessa evolução? Que nós queremos chegar a uma sublimação espiritual, a mundos espirituais mais elevados? Porque muitas das vezes, quando a gente perde, entre aspas, quando há um desencarne de uma pessoa muito querida, muito amada, como é que fica? Será que nós ficamos ainda muito conectados aqui à Terra? Ou nós entendemos que isso faz parte de um processo evolutivo? E que são nesses momentos que nós precisamos, sobremaneira, edificar a rocha de Cristo em nós. Edificar as verdades que Cristo veio nos trazer. Será que nós, nesses momentos, nós conseguimos solidificar a nossa fé? Porque se nós quisermos salvar o que nós temos aqui nesse mundo, antes de mais nada, nós precisamos estar cientes de salvar a nós mesmos. Nós não podemos salvar o outro enquanto nós não tivermos o entendimento e saber que nós precisamos solidificar essa rocha, essa fé, esse ensino do Senhor. Poxa, mas espera aí, eu não sou perfeita, e aí, então eu não vou ajudar o outro? Não, se faz necessário. Se faz necessário colocar o amor em ação. Mas nós precisamos entender que esse amor tem que estar solidificado dentro de nós, no nosso ser, e não deixar o ego nos dominar. Não deixar o ego nos submeter. E Jesus, ele vem defender essa causa, a causa do amor, a causa do bem, a causa da paz. E ter um olhar mais voltado para o Evangelho. Porque se nós, enquanto encarnados nesse planeta, tivermos um olhar mais voltado para o Evangelho, um olhar mais voltado para os bens espirituais, nós vamos, de forma muito desafiadora e trabalhosa, não deixar esse ego nos dominar. E esse é o grande desafio desse mundo que nós vivemos. Não nos deixarmos dominar pelo ego e por tudo material que o mundo vem nos oferecendo.
principalmente quando a gente fala de internet, de redes sociais e dos prazeres que muitas das vezes não saciam o nosso coração, não saciam a nossa alma e ainda nos perdemos por alguns prazeres ligados aqui ao nosso mundo. Por quê? Porque ainda temos uma visão muito terra-terra, uma visão muito terrena. Esquecemos que podemos melhorar a nossa visão, ampliar os nossos conhecimentos, estudando um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E é muito interessante porque nós deveríamos, e muitas das vezes nós não fazemos, que é aproveitar a nossa encarnação atual para valorizar os bens nobres. Quando eu falo os bens nobres, cada um tem o seu bem nobre dentro do seu coração. Qual o seu bem nobre? O que você deve valorizar? Será que estamos valorizando realmente os bens nobres? Ou ainda estamos valorizando as coisas volúveis que esse mundo nos traz? Então, enquanto espíritos buscando a evolução, em alguns momentos nós vamos precisar de novas encarnações. Se nós não conseguimos aprender tudo que nós precisamos aprender nessa encarnação atual. Então, nós precisamos observar o que nós estamos oferecendo para nós mesmos, enquanto espíritos imortais, e para o nosso próximo. O que nós estamos angariando? Será que nós estamos solidificando a nossa fé, os nossos conhecimentos? Tudo que nós aprendemos ao longo dos dias e ao longo dos tempos? O que nós precisamos fazer para solidificar essa rocha firme que Cristo veio nos trazer através da sua palavra de amor, através do seu evangelho de luz? Reflitamos sobre isso. E para encerrar o estudo da noite de hoje, eu escolhi um texto desse livreto, Intimidade, de Roque Jacinto, que eu acredito que seja bem pertinente por tudo que nós podemos compartilhar e estudar na noite de hoje. O texto se intitula Evolução. A palavra já é uma palavra que ecoa de forma diferenciada. Evolução. Remete continuidade. Tudo aquilo que eu preciso. Então vamos falar sobre a evolução. Evoluímos através das reencarnações. Ocorre que toda virtude real é fruto de laborioso trabalho. Ninguém se aprimora numa simples afirmação verbal. A vida pede renovação constante. Estamos, porém, subordinados à lei do exemplo. O problema é fazer e não apenas desejar. Deveremos passar do simples anseio para a realização do fato, interiorizando os princípios divinos. Não basta falar no bem. Deveremos corporificá-lo por atos. Repousará, talvez. Aí, uma das razões de não ter Jesus escrito o seu evangelho, transmitiu ao vivo como a alertar-nos de que as conquistas evolutivas são páginas da vida. Queridos amigos,
Queridos irmãos, tenhamos coragem para solidificar a fé dentro de nós. Eu chamo vocês para termos coragem de divulgar o Cristo, as mensagens que Ele veio trazer para os nossos irmãos necessitados de corpo e de alma. Que tenhamos coragem para cada dia evoluirmos e sermos melhores. Que tenhamos coragem, meus queridos, para acordar a cada amanhecer e agradecer a Deus pelo dom da vida. Que tenhamos coragem para nos tornarmos seres melhores na criação divina, nesse planeta de provas e expiações. Que tenhamos muita coragem. Gratidão a todos.